Deus é muito bom. Vamos, tem mais alguém para falar? Quem que é? É comigo aqui? Amém. Queridos, vamos direto à palavra de Deus? Deixa eu ler para vocês, Lucas, nós vamos ler, estamos numa campanha fechando as portas para o inimigo. Nós já fizemos 5 quartas-feiras, 5 ou 6, fizemos a primeira fechando a porta da falta de perdão, é uma porta que o diabo, tem gente que fica endemoniada, se priva da graça de Deus, porque fica magoada, o diabo entra. Daí nós falamos sobre a ofensa, está correlacionado, porque a gente fica magoado porque alguém nos ofende. Então a gente tem que treinar a nossa alma para não se deixar ser ofendido por ninguém. Se ofender, perdoar logo. Depois nós falamos sobre a porta da ira. Quase todas as pessoas endemoniadas, quase todas as pessoas que eu oro e cai possessa. Toda semana quase a gente ora e cai gente endemoniada aqui nessa igreja. Quase toda semana. Se não toda semana, pelo menos todo mês. É muito frequente a gente orar e demônios manifestarem. A grande parte dessas pessoas que estão possessas, uma grande parte delas são pessoas muito iracundas, explode rápido, é pouca coisa para se ira facilmente. Então nós ministramos vários versículos da palavra de Deus sobre a ira, sobre dominar a ira, e depois você pode assistir, está gravado no YouTube, fechando a porta da ira. E depois nós começamos a falar sobre fechar a porta do medo e da ansiedade. É uma outra coisa que Satanás ele quer ver eu e você sempre muito medo, muito ansioso. Quando nós estamos com medo, nós ficamos muito vulneráveis, nós ficamos muito na defensiva, nós tomamos decisões erradas, nós às vezes deixamos de lutar. Nós, às vezes, deixamos de batalhar por causa daquele medo que está no nosso coração. Então, o medo e a ansiedade é aquele medo do futuro, é aquela incerteza, é aquela dúvida. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que não? Quando você fica muito ansioso, seu sistema imunológico baixa, você pode perder sono. Se você perde o sono, complica a tua saúde e atrapalha a sua vida. Então nós trabalhamos 2 quartas-feiras falando sobre medo e ansiedade. Porque quando eu comecei a falar sobre medo e ansiedade, Deus falou assim, não tenha pressa nesse tema. Demora nesse tema. Eu disse, Deus, por quê? E o Senhor me disse, porque há muitos que precisam te ouvir, que estão com o coração tomados de ansiedade, não sabem confiar no Senhor seu Deus, para o seu amanhã. Falamos sobre Jesus dizendo que o amanhã pertence a Deus, né? Basta cada dia o seu próprio mal no Sermão do Monte, e Jesus fala, deixa o amanhã na mão do Senhor. Mas hoje se você quiser assistir, também vá lá no YouTube, Igreja Tenda da Presença, e você vai assistir também, essa ministração está lá no nosso canal. Hoje eu mexi um pouco no som, nós tivemos um problema na nossa mesa de som, no último domingo, e estamos equalizando e melhorando. Eu fiquei no louvor aqui, eu não estava me ouvindo minha voz. Aí eu forcei um pouco a voz aqui, agora vou virar até um pouquinho a caixa aqui para me escutar um pouco melhor. Aleluia. Oi. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com você, não vou demorar na mensagem, já são 8 horas, nós queremos terminar antes das 9, talvez eu pregue meia hora e dedique outras meia hora para orar por milagres aqui e orar pelo profético, tá? Vai depender da sua fé e do que Deus quer fazer essa noite. Tenha certeza, Deus essa noite quer falar com você.
A porta que nós queremos fechar hoje é a porta da escassez. Fala comigo, eu quero fechar hoje a porta da escassez, da miséria, das privações. A escassez, alguém pode pensar, não, pastor, isso não é uma porta, e eu quero te provar que é. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que, porque ficaram na miséria, entraram em desespero, entraram em pânico. A Bíblia fala de uma viúva, por exemplo, que queria comer o último pouquinho de farinha e morrer, porque estava endividada, porque estava na miséria. A Bíblia fala o exemplo da caverna de Adulão, de homens que se ajuntaram a Davi, e a Bíblia diz que esses homens eram desgostosos de espíritos, amargurados e endividados. Quem sabe eles não eram amargurados e desgostosos de espírito porque eram endividados. Porque quando estamos endividados, o nome vai para SPC, Serasa, o celular de hora em hora ligando, fulano, você está devendo, e você fica aflito. Já fiquei endividado uma época, foi terrível, anos e anos para pagar uma dívida, que era juros sobre juros. Eu pagava um pouquinho, a dívida crescia mais um pouco, e ela ia mais para frente, eu querendo acabar, e ela ia mais para frente. É uma luta, foi uma aflição tão grande que Deus permitiu eu passar, que eu falei, eu não quero mais dever. Se eu tivesse pagado rápido, talvez eu voltaria a ficar endividado novamente. Mas porque Deus deixou eu ficar 2 anos endividado, eu experimentei o sabor da dívida, aquela amargura de dormir de noite, devendo cartão de crédito, aquela bola de neve, cheque especial, eu lembro de cheque voltado do Serasa, aquela aflição enorme. E não passava 1 ano, meses, 2 anos, quase 3 anos. O sabor foi tão amargo da dívida que eu falei, nunca mais eu quero isso para a minha vida, nunca mais. E para a glória de Deus, nunca mais devi nada. Esses dias eu fui olhar o meu score lá no Serasa e eu tomei um susto. O meu score no Serasa estava 1000. Falei, eita glória, 1000, nem sabia que isso podia chegar a 1000. Chegou a numeração máxima. Eu profetizo na sua vida que Deus vai subir seu score. Deus vai subir sua capacidade de pagamento, em nome de Jesus. Então, isso é para dizer que a dívida, a escassez, traz desespero, traz angústia, traz falta de paz. Olha, há uma história de um homem de 32 anos que ele tentou cometer suicídio após estourar o limite de seus 4 cartões de crédito. Um empreiteiro morador da província de Fujian, na China, acumulou uma dívida de 110 mil yuans, 45 mil reais, e tentou se matar jogando em um rio. E de acordo com o site, o homem que tem o sobrenome Yang contraiu as dívidas enquanto tentava parecer ser rico para os seus familiares e amigos, e durante o festival de primavera do local. Yang gastou o dinheiro que não tinha com jogos de azar, com amigos, com presentes, com familiares, e ele afirmou que só percebeu o tamanho da sua extravagância quando o banco enviou uma mensagem. O homem decidiu cometer suicídio após perceber que era incapaz de pedir mais dinheiro ou de pagar a dívida. Sem solução em vista, ele decidiu pular de um rio, mas foi salvo por um homem que estava, por coincidência, estava nadando naquele rio. Irmão, a escassez traz desespero. Isso aqui foi a primeira notícia que eu pesquisei. Homem com dívida tenta suicídio. Mas lá na China, mas aqui em Porto Alegre, notícias aí durante a pandemia, um empresário riquíssimo contraiu uma dívida e se suicidou, deu um tiro. É um monte de histórias como essa. O diabo, ele usa o fator dívida, o fator escassez, para colocar uma opressão para a pessoa desistir da vida, para a pessoa desanimar, ou às vezes não desistir da vida, mas ficar desmotivado, cabisbaixo. Isso é para você entender que Deus não tem esse plano para a sua vida. Deus quer a gente andando de cabeça erguida, Deus quer a gente andando feliz, andando animado, andando vibrante. Esse é o propósito de Deus para nós. A escassez é um dos níveis mais altos de provação da nossa fé. Perceba que
quando o diabo quis atacar Jó, a fé de Jó, a primeira coisa que ele quis fazer foi atacar a vida financeira de Jó. Destruir os patrimônios de Jó, destruir a riqueza de Jó. Provérbios 30, versículo 8, vai falar: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Coloca Provérbios 30, versículo 9. Estão conseguindo me ouvir bem? Está muito alto para vocês aí? Não? Tá normal? Provérbios 39 diz assim, no anterior diz: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, para não acontecer que, estando eu farto, ou seja, muito rico, te negue e diga quem é o Senhor. Ou seja, tem gente que se afasta de Deus quando fica muito rico também. Jesus também falava que o amor ao dinheiro, Jesus falava que é difícil um rico entrar no reino do céu, confia demais no dinheiro. Não me dê demais, para que eu não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Empobrecido eu venho a roubar, é o que está dizendo aqui. Você sabia que tem muita gente que se torna ladrão, não por falta de caráter, mas se torna ladrão por causa disso aqui, ó. Vê o desespero. Imagina um pai de família, olha o filho pedindo: me dá leite, me dá pão, me dá não sei o quê. Nada justifica o roubo, mas o cara no desespero começa a pensar em tudo. Às vezes não vira um ladrão de assalto à mão armada, mas vira um estelionatário, vira um falsário, que é outra forma de roubar, sem usar violência. Para que eu não profane o teu nome. Então perceba que o texto está dizendo que a pobreza pode levar a gente a profanar o nome de Deus. A pobreza, a escassez, a miséria pode levar a gente a não glorificar o nome do Senhor, a caminhos errados. Vamos à frente. Eu quero ler com vocês João capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 14. Essa noite eu estou sentindo que Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Eu quero que a igreja, por um minuto, nós vamos ler esse versículo, mas por um minuto fica com a mão levantada e chama milagre aqui. Por um minuto. Você que fala em línguas aí. Opera milagres essa noite, Senhor. Opera milagres essa noite, Espírito Santo. Parece que tem alguém aqui, irmão, que tem uma necessidade óssea. Deus vai fazer um milagre ósseo aqui mais tarde. Vamos ler esse texto. Aqui tem algumas lições. Deixa eu ler todo o texto e eu vou falar pelo menos 6 lições desse texto. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe darmos de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tantos quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, fala comigo, satisfeito. Fala comigo, a provisão de Deus quer me deixar satisfeito. Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Diga, que nada se perca. Fala, Deus não gosta de desperdício. Próximo. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Diga, a provisão de Deus é para todos. Diga, levanta a mão, diga, todos essa noite, todos que estão aqui, toda a minha família vai receber
provisão de Deus. Diga: Deus não vai me deixar na escassez, na miséria. Deus vai multiplicar, Deus vai fazer sobrar. Aleluia. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Preste atenção, aqui tem pelo menos sete lições sobre a provisão de Deus. A primeira lição, versículo 5: a provisão não vem da maneira que pensamos. Tem hora que a gente pensa que Deus vem do caminho A, mas Deus escolhe o caminho B ou escolhe o caminho C. O texto diz no versículo 5 que Jesus ergueu, viu a multidão, viu que estava todo mundo com fome, e ele faz uma pergunta sugerindo um caminho. O caminho é: aonde compraremos pão para dar de comer? Ou seja, se está todo mundo com fome, o único caminho racional, o único caminho natural, o único caminho sem sobrenatural de Deus era ir comprar pão para alimentar a multidão. Mas haja padaria para alimentar 5.000, haja dinheiro para comprar pães para 5.000 pessoas. Ele sugere um caminho, mas olha o próximo versículo. O próximo versículo vai dizer que ele já tinha em mente o que iria fazer. Isso nos traz a lição de número 2. Jesus dizia sobre comprar pão para a multidão só para testar, porque ele sabia o que estava para fazer. Aqui vem a lição de número 2. Deus, primeira lição: Deus não vem, diga, Deus não vem. Deus às vezes não provê pelo caminho que imaginamos. Deus vem por outro caminho. A segunda lição é: Deus já tinha um plano para trazer provisão. Olha só, porque sabia o que estava para fazer. Jesus viu a necessidade, 5.000 pessoas com fome, mas dentro dele, ele já sabia o que ele iria fazer. A segunda lição é: Deus já tem um plano em mente para te tirar da escassez. Quantos recebem? Diga glória. Eu vou repetir, talvez você não está entendendo. Você está aí desesperado: como é que eu pago esse cheque, essa conta, o salário? Eu preciso de uma porta aberta, eu estou desesperado, não tem jeito. Deus está dizendo: eu já tenho um plano preparado, eu já sei o que eu vou fazer. Rabacachúria. Terceiro, comumente pensamos que é muito difícil Deus suprir a nossa necessidade. Tem hora que a gente se esbarra em problemas da vida, que a gente fala: não, isso aqui é difícil demais para Deus fazer. Agora está difícil demais, está impossível. Eu quero que você leia comigo o versículo que diz assim, Filipe dizendo: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários era muito dinheiro. Ele fala assim: meu Deus, não tem jeito, se eu passar o chapéu e pedir oferta aqui, nós vamos precisar de 200 denários para alimentar essa multidão inteira. E Jesus está propondo alimentar a multidão. Tem hora, terceira lição, a gente pensa que é difícil Deus suprir nossas necessidades. Quarta lição: Deus trabalha com o pouco que temos. Versículo 9. Diga para o seu irmão: Deus trabalha multiplicando o pouco que você tem. Olha lá, alguém chegou em Jesus e falou: aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vira para quem tem do lado e fala assim: nunca despreza o pouco, porque Deus começa sempre com pouco. Eu me lembro, eu era acostumado a ganhar salários bem altos. As portas fecharam e veio uma porta lá em Porto Alegre, para eu ganhar R$6.000 de salário. R$6.000 para muitos de vocês é bastante dinheiro, para mim não era tanto. Eu estava acostumado a ganhar um pouco mais que isso. Mas um irmão teve um sonho e falou que era para eu ir. E Deus confirmou e eu fui. Quando eu cheguei lá, Deus confirmou, porque no sonho do cabeleireiro era uma empresa familiar, era marido e mulher. E quando eu cheguei lá, a empresa era familiar, era marido e mulher, do jeito do sonho do cabeleireiro. Cheguei lá ganhando R$6.000.
E eu dava graças por aquele salário. Em poucos meses, o meu salário pulou de 6 mil para 12 mil. Dobrou o salário em um espaço de um ano. Porque Deus às vezes começa com pouco, mas se você é fiel, Deus sempre multiplica esse pouco. O que é 5 pães e 2 peixinhos? Mas era o pouco que Jesus precisava. No meio de tudo aquilo, ele só precisava de um pouco. 5. Deus, antes de multiplicar, organiza. Deus gosta de ordem, tá? João capítulo 6, versículo 10, o próximo versículo. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e era quase 5 mil. Jesus ia fazer o milagre, mas ele tinha que preparar, organizar. Coloca todo mundo sentado, coloca todo mundo organizado, porque agora eu vou começar o milagre. Deus quer organizar sua vida antes de fazer o milagre nela. 6, a gratidão pelo pouco tem poder de multiplicação. O versículo 11 diz que Jesus pega o pão, que era pouquinho, mas ele dá graças pelo pouco pão. Preste atenção nisso aqui. Quando você dá graças pelo pouco, isso tem poder de multiplicar. Uma das estratégias do diabo é que você murmure pelo que você tem. Irmão, nunca na sua vida murmure ou reclame da empresa que você trabalha, do seu patrão. Nunca na sua vida murmure daquilo que te traz provisão, mesmo que seja pouco. Dê graças por isso. Alguém podia falar para Jesus: não, você vai dar graças só por isso aí, isso é muito pouquinho. Jesus sabia o que estava fazendo. Eu te dou graças, só tem 5 pães, só tem 3 peixinhos. Obrigado, Deus. E ele começa a repartir. Aquilo que você coloca gratidão tem poder de multiplicar. Tem pessoas que Deus trouxe aqui, você fala: mas eu estou ganhando pouquinho, pastor, mas eu estou ganhando pouquinho, mas está difícil. Deus te trouxe aqui para te dizer: só começa a glorificar, porque nesse pouco que você está tendo, Deus vai te multiplicando aos pouquinhos. Deus vai multiplicando, Deus vai aumentando e vai multiplicar. Seja grato pelo pouco que Deus te dá. 7, a provisão de Deus sempre nos deixa satisfeito. Deus gosta de sobra, Deus não gosta de desperdício. A Bíblia vai dizer que no versículo 12, após a multiplicação, recolheram os pedaços que sobraram. Diz que eles encheram 12 cestos. Eles encheram 12 cestos cheios de pedaços. Deus gosta de sobra. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus gosta de sobra. Eu lembro que nós fomos fazer o jantar dos namorados aqui na igreja, e a minha esposa tinha uma quantidade de carne em mente, e alguém falou para ela: não, pega um pouco mais. E ela pegou um pouco mais, e sobrou uma panela cheia. E quando sobrou a panela cheia, eu lembrei disso aqui. E eu disse: amor, é melhor sobrar do que faltar. Porque imagina o pessoal vir para o jantar, come um pouquinho, não está satisfeito, na hora que quer comer de novo, não tem. É uma vergonha, né? Ali, Jesus fez sobrar. Presta atenção. Deus é um Deus que quer fazer sobrar na sua vida. Imagina você estar chegando no final de mês. Nós estamos no final do mês, né? Nós estamos no dia 30. Tem 31 esse mês, né? Tem 31. Tem gente que no dia 30 vem para a igreja só pela misericórdia. Já está rapando o fundo da panela e já não tem mais nada. Tem gente que no dia 30 já está procurando um agiota. Já está olhando qual cartão de crédito vai pedir emprestado. Isso é escassez. Mas Deus tem olha só, Deus fez o quê?
Significa que eu posso arriscar dizer que quando chegar no próximo dia 30, Deus quer que ao invés de você estar lá rapando o fundo do tacho para procurar, vai estar sobrando. Jesus quer multiplicar para que tenha sobrar. É o Jesus da Bíblia. É o Jesus da Bíblia, ele fez sobrar. Só que ele faz sobrar, mas não gosta de desperdício. Ele manda, próximo, sobraram, todos já tinham comido. Não, está aí, em algum lugar. Versículo 12. Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Tem gente que acha que Deus não gosta de sobra. Não, Deus não gosta de mas Deus gosta de sobra? Claro, se Ele não quisesse, Ele não tinha feito Deus quer fazer sobrar na sua vida. Amém? Vamos